Pronto, já estamos gravando, então vamos para a nossa primeira aula aqui, né, de resolução de questões, começando com direito constitucional. Procurem gostar de direito constitucional, que ele é a base para tudo, beleza? Vamos aqui de início com a parte de princípios e teoria dos direitos fundamentais. Coisa básica, né? Lembrando que as questões, querendo ou não, elas são interdisciplinares e, às vezes, uma questão, às vezes não, né? A maioria delas, elas acabam envolvendo vários assuntos, beleza? Então, é possível que, ao longo aqui da mentoria, tenham questões que a gente já viu em um assunto, mas que elas vão reaparecer em outro. Por quê? Porque acabam envolvendo mais de um assunto. Então, é bem possível que algumas vão reaparecer em um outro tema que a gente estiver trabalhando. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui os artigos, né? Tudo certinho. Para para fazer uma leitura prévia. Em alguns PDFs vai vir assim, ó, a literalidade. Em outros vai vir só a referência mesmo. Então vamos para a nossa primeira questão de direito constitucional. Como eu dividi, né? Eu dividi em três horários, aí não fica aquele negócio pesado. Aí fica uma média aqui de 10 questões, 8 questões por gravação, mas que acaba no final dando um número bom. Então vamos aqui. Primeira questão: algumas lideranças partidárias do Congresso Nacional têm considerado inadequadas as políticas públicas adotadas por diversos estados, os quais, para essas lideranças, não se compatibilizavam com as iniciativas adotadas pela União, pela esfera federal. Por esta razão, informaram que pretendem propor uma emenda à Constituição, segundo a qual qualquer deliberação legislativa estadual pode vir a ser anulada pelo Congresso Nacional, enquanto qualquer ato emanado por governadores pode vir a ser revisto pelo presidente da República. Preste atenção, a questão aqui é relativamente simples. Sobre a hipótese, segundo a ordem jurídica vigente no Brasil, assinale a afirmativa correta. Olha o que está acontecendo bem aí. A gente está tendo uma afronta a um princípio. Afronta como assim? Presta atenção. Olha o que ele quer. Congresso, por meio de uma emenda, eles querem que a esfera federal, ó, União, interfira na legislação estadual e no próprio poder executivo dos estados. Isso tira a autonomia dos estados. E uma vez que a esfera federal tenta tirar a autonomia dos estados, a gente vai ter uma violação ao princípio federativo, do pacto federativo, beleza? A gente vive num país onde ele é dividido ali em estados, e esses estados, municípios, eles têm uma certa autonomia, beleza? Autonomia. Os estados, eles têm autonomia administrativa, financeira, política. Eles não têm soberania, porque soberania quem tem é o país. Mas dentro dessa ideia de autonomia, não pode ter essa ingerência da esfera federal, na estadual, etc. Lógico, temos exceções, né? Principalmente numa situação de intervenção. Porém, a regra é não intervir nisso, é não violar o pacto federativo, que é justamente o que a questão está trabalhando. Beleza? Tranquilo? Outra dica. Dentro do próprio enunciado, a gente já encontra palavras que dão um indício de erro dentro do próprio enunciado. Assim como a gente analisa essa palavra aqui, ou qualquer, assim como a gente analisa ela dentro das alternativas, a gente analisa também dentro do próprio enunciado. Então, bem que eu já sei que esse qualquer deliberação vai estar errado. E qualquer ato emanado, essa ingerência em qualquer ato emanado do governador também vai estar errado. Aí eu só tenho que entender, dentro do contexto do direito constitucional, como é que eu chamo esse erro. Então, que é uma violação ao pacto federativo, beleza? Sobre a hipótese, segundo a ordem jurídica vigente assinada. O Congresso, invertido na função de poder constituinte reformador, pode estabelecer essa alteração, ou se tratar de proposição de emenda. Não, a gente já sacou que está errado.
Então, o Congresso está errado. Letra B. Os Estados-membros, por serem dotados de autonomia, certo, podem ampliar seus poderes, inclusive de secessão. Errado. O que é o direito de secessão? Seria o direito de um Estado-membro, vamos supor, o Estado de São Paulo, se tornar independente. Isso é o direito de secessão. E o direito de secessão, ele é proibido porque ele viola a cláusula pétrea, beleza? Então, bora lá. Então, vai sobrar a letra D, como gabarito para a gente. A letra C eu não li, né? O sistema constitucional prevê a subordinação dos poderes dos Estados-membros aos poderes da União, o que torna desnecessária a emenda. Errado, beleza? A gente não tem essa ideia aqui de subordinação, porque a gente tem uma espécie de autonomia dos Estados. Letra B e letra D, que é o gabarito. Uma emenda com esse teor atacaria frontalmente o princípio federativo e, por violar a cláusula pétrea, seria considerada incompatível com a Constituição da República. Então, isso aqui é uma questão relativamente fácil para quem já tem um base do direito constitucional. É uma questão relativamente fácil, entendeu? Mas para muitos acaba se tornando difícil, ainda mais por conta do próprio texto da questão, do enunciado, que é uma dificuldade que derruba muito o candidato. É compreender e entender que são coisas distintas. Eu compreendo o que está escrito, eu interpreto nas entrelinhas, eu enxergo o que não foi dito diretamente para mim. Interpretar é tu enxergar aquilo que não foi dito diretamente. Compreender é tu enxergar o texto, entendeu? O que está dito ali claramente no texto. E a própria compreensão, por mais que dentro de uma análise a interpretação seja mais difícil, mas a própria compreensão, ela pode derrubar o candidato, porque a compreensão, ela envolve o quê? O significado das palavras no texto. Então, se tu não consegue perceber o significado daquelas palavras dentro do texto, tu tá com uma certa dificuldade na tua compreensão textual. E aqui, gabarito letra D, beleza? Então tá aqui, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Isso aqui entra dentro do rol, né, das cláusulas pétreas. A gente só tem isso como cláusula pétrea? Não, tem bem mais coisas. Só que esse aqui é o padrão, né, que a gente usa. Segundo, no preâmbulo da Constituição do Estado Alfa, ó, vamos entender a questão, a diferença. Ó, Constituição do Estado. Então, presta atenção. Aí ele vem aqui com aquele preâmbulo, né? Vocês pegam a Constituição de vocês, não tem um preâmbulo? Tem. Nós, deputados estaduais, etc., promulgada, só pulando, né? Reunidos no exercício do mandato, de acordo com a vontade política, praticamente desnecessário esse preâmbulo que a gente faz a leitura. Mas como o candidato não sabe do que se trata, ou fica com medo, né, de deixar de ler algo, ele acaba lendo todinho. Mas é desnecessário. Diante de tal fragmento, e de acordo com a teoria do poder constituinte, o ato em tela deve ser corretamente enquadrado como forma de expressão legítima do poder constituinte. Tá, agora vamos aqui entender, rapidinho. Aqui ele está mostrando para a gente o início de uma constituição do Estado, de um Estado membro, né? Ele fala de Estado alfa. Aí dentro do estudo de poder constituinte, que é algo que vocês estudaram, acho que na primeira cadeira, né, de direito constitucional, essa é a história do poder constituinte. Aí a gente tem o poder constituinte originário, tem o derivado reformador, tem o derivado revisional, tem o difuso e tem o derivado decorrente. É isso que ele queria que a gente enxergasse. Qual desses poderes aí estão se manifestando aqui? O poder de um Estado membro ter uma Constituição é um poder que decorre da própria Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal vai dizer que os estados podem ter as suas constituições estaduais.
Esse poder de ter uma Constituição estadual, ele decorreu da própria Constituição Federal. Qual é a resposta? Poder constituinte, derivado, decorrente. Gabarito, letra C. Isso é questão teórica, né? Elas não são tão mais comuns aqui em provas da FGV, se bem que essa aqui é 2022, né? Mas não se preocupe muito com elas, não. Elas não são tão comuns, não. Então, aqui, gabarito seria o poder constituinte derivado decorrente. Esse, né, dos Estados-membros terem as suas próprias constituições estaduais. Beleza? Aí a letra A fala originário. O originário é o poder de criar uma Constituição nova, uma Constituição Federal. O difuso, ele envolve uma espécie de mudança informal da Constituição. Isso se dá por meio de mutações constitucionais. Vem o reformador, que ele coloca na letra D. O reformador envolve a própria mudança, né, dentro do texto constitucional em relação por meio de emendas à Constituição. Poder derivado do reformador. Quando a gente quiser fazer alterações na Constituição Federal, por meio de emendas, é o reformador. E assim vai. Mas não está tão comum questões assim com teoria pura, né? Que é teoria. A gente não tirou base de Constituição, não. É teoria mesmo. Então, gabarito letra C. Terceira, em razão de fenômenos climáticos que vêm ocorrendo de forma reiterada nos últimos anos, os estados de determinada região do país vêm sofrendo grandes perdas econômicas, o que acentua o desequilíbrio socioeconômico em relação às demais regiões do país. Isso aqui tudo é entender texto. Então, presta atenção. Então, quando ele fala estado de uma determinada região, bora tentar melhorar. Estado do Rio de Janeiro, pronto. Aí ele fala que está sofrendo perdas econômicas, beleza. E essas perdas econômicas está fazendo com que haja um desequilíbrio em relação aos outros estados. Por haver um plano federal, por haver no plano federal o entendimento de serem necessárias medidas que incentivem as atividades econômicas da região prejudicada, surgiu a proposta para que bancos estatais concedessem juros favorecidos para financiar atividades consideradas prioritárias para a região. A essa proposta se opôs o governo, o governador do estado. Vamos supor, o governador do estado do Rio de Janeiro, que eu dei como exemplo, que, entendendo haver inconstitucionalidade, solicitou aconselhamento jurídico ao seu corpo de advogados. Sobre a hipótese, segundo a perspectiva jurídico-constitucional brasileira, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida, né, pelo advogado. Essa questão, ela é da última prova, ó, da última prova. Então, vamos aqui tentar entender o enunciado para poder chegarmos ao gabarito. O lance é o seguinte, é relativamente fácil. A parte de compreender realmente faz uma diferença enorme na prova. Quando ele fala bem aí, ó, medidas que incentivam atividades econômicas na região prejudicada. A Constituição, ela traz informação sobre isso. A gente vive em um país, né, de extensão continental, então é um país meio complicado de se manter um equilíbrio entre os estados no que toca a parte econômica, né, e etc. E por conta dessa situação, ocorrem certos desequilíbrios em relação aos estados. Tem estado que é mais desenvolvido do que o outro, etc. Só que a gente tenta buscar um equilíbrio. E na busca desse equilíbrio, é possível que a própria administração, né, o próprio governo, ele crie mecanismos para combater essa desigualdade regional, entendeu? É isso que a questão está tratando. Então, esse incentivo fiscal bem aí, né, de juros favorecidos e etc., ele é possível, ele tem amparo dentro da própria Constituição. A gente lê o enunciado e fica achando que não tem, mas tem. Porque aqui o que que fizeram? O que fizeram aqui, pegando o próprio conteúdo da Constituição, cria-se um caso hipotético. Que a ideia é fazer com que vocês compreendam, consigam fazer essas análises.
Então, aqui a gente está tendo justamente isso, um incentivo a uma região prejudicada. Por quê? Porque a gente preza aqui pela ideia do equilíbrio, né, entre essas regiões. Sendo assim, essa proposta, ela tem base constitucional, ela tem respaldo constitucional. Então, vamos lá. Letra A. O governador do estado está correto, em razão da violação ao princípio da igualdade de tratamento entre as regiões de um estado federal. Errado o governador, porque não há violação a princípio nenhum aqui, entendeu? Até porque o próprio princípio da igualdade, ele tem aqui uma dupla interpretação. A gente tem a igualdade formal e a gente tem a igualdade material. Nessa situação, bem aqui, a gente está trabalhando a igualdade material. A igualdade material, ela tem uma ideia de tratar de forma desigual os desiguais, na medida da sua desigualdade. Beleza? Ou seja, vou tratar diferente para poder eu ter um equilíbrio. Já que aquele ali tá melhor, dou uma preferência para esse, para poder buscar um equilíbrio. Essa é a ideia da igualdade material. E não há violação a isso aqui, nenhuma. Letra B. A medida encontra respaldo constitucional por ser o combate às desigualdades regionais um objetivo fundamental da República. É o gabarito? É o gabarito. Letra C. A proposta de bancos estatais oferecerem juros favorecidos afronta a ordem constitucional, mesmo que seja para combater as desigualdades regionais. Errado. Letra D. O combate às desigualdades regionais não configura tema de índole constitucional. Erradíssimo também. Então, gabarito letra B de bola. Violação é possível, né? E isso entra como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é o quê? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal. Lá pelo comecinho, objetivos. Tem até o mnemônico para isso. Conga, erra, pronto. É o início de cada um. Construir, né? Botar aqui um N, né? Aí o aluno vai gravando. Construir uma sociedade livre, né? O GA, que é o GA, é garantir. O erra, é erradicar. O PRO, promover. Aí o candidato vai memorizando. Principalmente a galera dos concursos. A galera dos concursos sabe demais isso aqui. Esses mnemônicos para memorização. Quarta questão. Depois vocês aprendam, desenvolvam isso também, né? A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da federação. Ó, já falei isso aqui lá no comecinho. O que ele quer? O Estado X quer se separar do país. É isso. Resumindo, ele quer a independência dele. E ele pode? Não, porque isso é justamente o tal do direito de secessão que ele é proibido. E uma vez que o Estado tente fazer isso, é possível que haja uma intervenção federal nele, porque ele vai estar querendo violar, né, um princípio aqui também do Pacto Federativo, que é se desgarrar do próprio Estado brasileiro. Isso não é possível. Se fosse possível, era muitos países que a gente ia ter dentro desse Brasil, né? Tem o tanto de gente que vai querer se desgarrar. Então vamos aqui. Sobre a hipótese com base no texto constitucional assinala. Diante do expressivo quórum favorável à separação, a Assembleia do referido ente deverá encaminhar ao Congresso proposta para poder viabilizar a secessão. A gente já sabe que não vai dar certo. Então, onde ele trouxer a possibilidade de se separar, vai dar errado. Letra B. Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei. Mentira, não pode. Letra D. Letra C. Diante da autonomia dos entes federados, admite-se. Não. Letra D. A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável
o exercício do direito de secessão por qualquer dos entes, o que pode motivar uma intervenção federal naquele estado. Gabarito D. Isso não é fácil. É só lembrar, é só gravar, né, algumas informações. Ter contato, ter contato. Quanto mais contato vocês tiverem com as questões, eu garanto que mais vocês vão desenvolver esse cérebro de vocês aí. E vão aprender, logicamente, exigindo-se também um esforço pessoal do aluno. Beleza? Então vamos lá. Quinta, ao exercer o direito de petição, determinada pessoa jurídica estabelecida no território brasileiro precisou realizar o pagamento de uma taxa para que o órgão administrativo competente analisasse a tese de que o agente público praticara uma ilegalidade em seu desfavor, o que lhe acarretou um ônus financeiro indevido. Bora lá, isso aqui também é fácil. Direito de petição é o teu direito de pedir, entendeu? Vamos supor, quero fazer uma solicitação de informações lá no órgão da administração, ali na prefeitura. Aí tu chega lá para fazer, exercer esse teu direito de petição e eles te cobram uma taxa, entendeu? Te cobram uma taxa para poder te repassar aquelas informações ou fazer algo, né, relativo ao que tu falou. Cobrar uma taxa. Isso é possível, Arthur? Rapaz, dizer que é possível é, porque podem fazer esse tipo de cobrança. O problema é que é algo inconstitucional, entendeu? É algo inconstitucional. Podem me cobrar? Podem. Aí tu é que vai brigar lá na hora. Diz, rapaz, isso aí tá errado, isso aí afronta a Constituição. Aí vai ter aquele servidor que vai dizer, eu lá quero saber de Constituição, e por aí vai. Aí começa a briga, né? Mas é inconstitucional essa cobrança aqui, dessa taxa. Tal pagamento foi cobrado com base na lei federal, etc., recentemente publicada, que dispõe sobre essa exigência. Aí o cara, rapaz, isso aqui está de acordo com a lei. Não importa se está de acordo com a lei. Por mais que a lei tenha sido publicada e tudo mais, ela é uma lei inconstitucional, entendeu? E certo, mas se a lei é inconstitucional, tal, como é que ela passou? Como é que ela foi aprovada? Acontece. Isso acontece dia e noite no Congresso, nas assembleias e nas câmaras municipais. Isso acontece dia e noite, essas leis inconstitucionais. É para isso que existe uma coisinha chamada controle de constitucionalidade, porque é por meio do controle de constitucionalidade e do controle, tem a divisão, né? O controle concreto, abstrato, feito pelo STF, e tem um controle difuso. É por isso que a gente tem um controle de constitucionalidade, porque o que que acontece? Numa situação hipotética aqui, ó, que tu tenta te insurgir contra essa lei, tu entra com um processo, né, contra a administração e tal, etc., questionando a cobrança e que teve por base a lei federal Y. Aí o teu advogado vai pedir, incidentalmente, a inconstitucionalidade dessa lei. Aí o juiz, ele vai analisar. Se a lei for inconstitucional, o juiz, ele não vai aplicar ela. E quando um juiz faz esse entendimento de que dentro de um processo específico, de João contra a Maria, ou de João contra a administração, se ele faz esse controle ali naquele processo, ele está fazendo o que a gente chama de controle difuso. Ou seja, aquele entendimento dele vai ficar preso naquele processo, entre as partes, desse controle difuso. Beleza? Então, fazem esse controle difuso sobre leis, etc. Então, o juiz pode entender pela inconstitucionalidade, né? Dentro de uma situação hipotética onde a pessoa entrou com uma ação pedindo a inconstitucionalidade de uma lei X, beleza? Então, por mais que tenha amparo em legislação federal, como ele colocou aqui, né? O nome federal tem um peso na cabeça do aluno, que não entende como é que funciona as pegadinhas da FGV e acaba achando que está certo. Não, está certo não, está errado. Viola a própria Constituição, viola a súmula vinculante, e por aí vai. Diante
De tal contexto, assinala a opção que se harmoniza com o sistema constitucional brasileiro. Letra A. O referido pagamento é devido. Não, não é devido, eu já expliquei. Letra B. Ao exigir o referido pagamento como requisito para apreciação da ilegalidade noticiada, a lei federal é inconstitucional. Está aqui. Por afrontar o exercício do nosso direito de petição. Gabarito. É gabarito, letra B? É o gabarito, letra B. Letra C. Por ser um remédio constitucional direcionado ao âmbito jurisdicional, o direito de petição não é operativo na via administrativa. É errado. Letra D. A referida lei é válida. Não, nós já sabemos que ela é inválida. Ela é inconstitucional. Afronta, né, a própria Constituição e súmulas vinculantes. Beleza? Quem quer dita súmula vinculante, Arthur? Somente o STF. Qualquer súmula do STF vai ser vinculante? Não. Ela tem que ter o nome vinculante, porque tem as súmulas normais e tem as vinculantes. Então, gabarito letra B de bola aqui, no caso da nossa questão, em relação a esse direito de petição. Isso aqui já está na segunda fase. Eles fazem questões, né, parecida com... Eles fazem um caso hipotético parecido com esses, né? Aí pergunta se, vamos supor, ele poderia perguntar aqui, perguntaria se essa cobrança está de acordo com o sistema jurídico constitucional. Aí tu responde, não, aí justifica. Aí tu explicaria, faria explicação. Vamos supor uma explicação rápida aqui, que seria a resposta escrita. Aí vocês falariam que a cobrança da taxa baseada na lei federal Y, viola a Constituição, principalmente ali, viola a Constituição, então colocaria o artigo X, e também viola a súmula vinculante do STF. Pronto. Aí depois ele perguntaria se seria cabível algum tipo de ação na qual tu levaria o teu problema diretamente ao STF. Aí tu colocaria que sim, tu entraria com uma reclamação constitucional, uma vez que violou súmula vinculante número 21 do STF. É assim que funciona. É em cima de casos hipotéticos assim, eles fazem umas perguntinhas relativamente simples, só que tu tem que entender e conseguir fazer aquela explicação dentro da tua prova. Ó, súmula vinculante, o artigo 5º, são assegurados a todos, independente do pagamento de taxas, o direito de petição. Pronto. Segunda fase não é difícil. Então, quem for fazer constitucional já fica ligado. Sexta, durante uma operação policial, conhecido traficante de substâncias entorpecentes de alta periculosidade, que operava no município, foi preso em flagrante. Sua prisão, no entanto, por alegadas razões de segurança, não foi comunicada a ninguém. Está errado. Acrescendo-se que o local onde se encontrava detido é desconhecido. A família do preso procura você, na qualidade de advogado, para saber se ocorreu violação de algum direito fundamental do preso. Uma questão muito simples, né? Questão muito simples. Fui preso? Fui. Algum parente teu tem que ser informado, o teu advogado e etc. Beleza? E o que que eles colocaram aqui? Ninguém foi comunicado. Então, eu já sei que violou direitos do preso. Beleza? Com base na situação descrita no sistema constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não houve desrespeito a qualquer direito fundamental. Errado. Qualquer não combina muito com resposta, viu? Sem falar que ele negou. Letra B. A prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou à pessoa por ele indicada, bem como ao juiz competente para apreciar a legalidade da prisão. Gabarito? É. Tem gatilho? Ó, a gente também tem os gatilhos de indução ao erro, né? São palavrinhas aqui, ou ideias, que vão tentar colocar uma justificativa na tua cabeça. Quando ele fala bem aqui, ó, que foi um traficante, ele não falou somente traficante, ele falou traficante de alta periculosidade. Esse aqui é o gatilho. Esses gatilhos aqui, eles pegam geralmente assim, eles pegam aquele candidato do senso comum.
O candidato do senso comum cai muito nos gatilhos, entendeu? Ou seja, quando eu digo candidato do senso comum, é porque eu quero que vocês percebam que vocês aqui, como estudantes de direito, vocês não podem ir pelo senso comum. Quem vai pelo senso comum é a maioria do povo, né? Que não faz esse estudo aqui do direito que vocês fazem. Então, vocês têm que ter um outro olhar, entendeu? Não o olhar comum do povo. O olhar comum do povo é o quê? Rapaz, o cara é perigoso, então ele não tem que deixar mesmo ele incomunicável. Isso é o senso comum. O senso comum vai dizer o quê? Fulano de tal fulano de tal matou uma criança, X, ou fulano de tal estuprou uma criança. O que que o senso comum vai dizer? Ele tem que morrer, entendeu? Já vocês não vão fazer uma análise desse jeito. Então, muito cuidado com esse senso comum na hora da prova. E pegaria facilmente o candidato. O candidato do senso comum, ele erra para um cara de alta periculosidade, então ele tem que ficar preso mesmo, tá certo. Aí ele ia marcar, o do senso comum ia marcar qual? Deixa eu ver se ele marcaria a letra C. Por se tratar de criminoso de alta periculosidade, ele deixa de ser considerado pela ordem titular de. Ó, pronto, o senso comum marcaria isso aqui, ó. Dizer que o cara não tem direito, entendeu? De modo que a mera liberalidade estatal em comunicar sua prisão. É tipo dizer, o Estado comunica se quiser. Mas não. Isso aqui é a resposta do senso comum. Vocês estão pensando que não tem vários alunos, vários estudantes que pensam desse jeito? Tem. Vários, muitos. Letra D, a falta de comunicação e do local são justificáveis. Não. Duas respostinhas aqui, ó, que se encaixa no gatilho da alta periculosidade, que tem uma correlação com o senso comum da maioria da população. Mas vocês não são a maioria. Então, gabarito letra B. O local deveria ser informado imediatamente à família, ou a outra pessoa por ele indicado. Porque existe a possibilidade dele não querer, né? Não, não quero que informe a família, não, mas eu vou chamar alguém aqui. Meu direito de ligação. Vou já ligar para o colega meu que a gente vai resolver. Ou vou ligar para o meu advogado. Mas tem que comunicar, alguém tem que ficar sabendo. Sétima, a lei Y, número do município Alfa, vamos pegar aqui, lei, revogou o adicional por tempo de serviço, abolindo por inteiro com efeitos retroativos absolutos. Ó, absoluto não combina com respostas, assim como não combina dentro do próprio enunciado. Então, eu já sei que tem algo errado aqui. O que que ele está querendo dizer? Agora, bora compreender o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: vamos supor que eu, servidor do município, recebi esse adicional de tempo de serviço. Passei 10 anos recebendo. Aí agora foi revogado de forma retroativa. Quando ele fala de forma retroativa, ele vai querer que eu devolva tudo que eu recebi. Mas eu não tenho culpa disso. Além disso, estabeleceu as regras para que os servidores não só deixassem de receber, como também devolvessem, ó, todas as quantias por eles recebidas. O todas também é outra palavrinha que indica possíveis erros. Então a gente já sabe que é errado isso aqui. A medida foi justificada sob o argumento de que haveria significativa economia das despesas públicas, e por isso seria possível aumento nos investimentos em saúde e educação. Aí o que que ele faz no segundo parágrafo? Ele cria uma justificativa que convence muita gente, porque ele pega e fala, não, vai pegar o dinheiro, vai investir em saúde e educação. Aí ele vai pegar de novo o cara do senso comum. O cara do senso comum vai dizer, não, tá certo, né? Investimento em saúde e educação, é isso que a gente mais quer e tal, então pode pedir de volta aí o dinheiro que essa galera recebeu. O senso comum te derruba. Os servidores, por sua vez, alegaram clara relação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em relação à determinação de devolução dos valores já recebidos. Então, pronto, os servidores, a alegação dos servidores, ela está correta. Sobre a questão em discussão, segundo o sistema jurídico constitucional, assinala a afirmativa correta. Houve violação a direitos aí? Houve, sim. Em nenhum momento ele falou sobre a má-fé de algum servidor e etc. Não. A lei simplesmente permitia, aí agora eles revogaram. Então, bora lá. Então, essa retroatividade
de voltar para desde o início do recebimento desse benefício e a devolução, ela está incorreta. Letra A. A lei apresenta indiscutível interesse público, portanto, a retroatividade absoluta é válida. Não? Já falei que essa ideia do absoluto não combina. Ela não combinou nem no enunciado e nem nas alternativas. Letra B. A garantia do direito adquirido não se aplica às normas municipais. Aqui ele negou, né? Letra C. A retroatividade absoluta fere o texto constitucional, pois afeta situações já constituídas e exauridas em momento passado. Ou seja, exaurida é tipo dizer que já foram usufruídas em momento passado. Beleza? Gabarito. Letra D. O direito adquirido por determinação constitucional expressa pode ser desconsiderado. Errado. Gabarito, portanto, letra C de casa. Beleza? É compreensão, compreender o texto, exige muito isso. Querendo ou não, é o calcanhar de Aquiles de muita gente. É compreender os enunciados. Oitava, preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais, e em especial sobre direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado, Beto, procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de dois grandes argumentos jurídicos. Ó, isso aqui é a segunda questão envolvendo teoria. Argumentos jurídicos. Primeiro, ele destacou que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovida pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Aí, bora entender o que é isso que ele está falando. Efetividade dos direitos. Agora, olha como a gente facilita as coisas. Efetivar um direito. Vamos supor, direito à educação. Direito à educação precisa de quê? Escolas, né, bem estruturadas. Precisa depois de professores, fazer um concurso para poder contratar novos professores, etc. Mas essa efetividade de construir uma escola e de abrir um concurso para contratar novos professores pode ser feito dia para noite. Eu preciso de quê? Eu preciso de dinheiro. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. A efetividade dos direitos, a gente precisa também de dinheiro. Aqui, ó. Disponibilidade financeira estatal. Beleza? Segundo, o segundo argumento é relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Beleza? O que que ele está tendo aqui? Juízes. Juízes, eles fazem parte de qual poder? Judiciário. E quando ele fala bem aqui do legislador eleito pelo povo, ele está falando de quem? Do legislativo. Do que eu estou tendo aqui? Ele está falando que é relativo, ou, no segundo argumento, é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes fixarem políticas públicas, ou seja, porque esse papel é do poder legislativo, né, e do poder executivo junto com ali, a depender do ente, se é município, é prefeito, se é estado, é governador. Ou seja, eu estou tendo aqui uma ingerência de um poder sobre o outro, poder judiciário e do poder legislativo. E isso viola a separação de poderes. E no primeiro ele vai trazer uma outra situação que o candidato poderia não saber, que é a tal da reserva do possível. Ou seja, a reserva de dinheiro do ente estatal não é suficiente para efetivar o direito prestacional que vocês querem, que é o prestacional de segunda dimensão, é o de fazer. Então, não temos dinheiro em caixa para fazer essa escola. É a ideia da reserva do possível. Então, a gente tem na primeira informação, reserva do possível, e na segunda, a gente tem aqui uma violação à questão da separação dos poderes. Diante de tal situação, essa é uma opção que apresenta os conceitos jurídicos correspondentes. Reserva do possível e separação de poderes.
Letra A, dificuldade contraparlamentar. Letra B, Aí ele coloca aqui, né? Reserva do possível fática e jurídica. Mas aí fica fácil acertar a questão. Por quê? Porque a gente já entendeu que o segundo argumento é referente à separação dos poderes. Entendeu? E como que eu diferencio a fática da jurídica? É simples. A reserva do possível fática é tu realmente ter dinheiro. Entendeu? É realmente ter dinheiro. Não, não temos dinheiro em caixa. Reserva do possível fática. A reserva do possível jurídica é nós temos dinheiro. Porém, esse gasto não foi previsto na lei orçamentária, porque tem que seguir também todo um padrão de lei orçamentária. Ó, nós temos, mas aí não foi previsto na lei orçamentária, então a gente não pode mexer nesse dinheiro, porque é como se tivéssemos todo o planejamento do que se pode gastar no ano seguinte, né, dentro da administração. Então, gabarito letra B de bola. Reserva do possível fática e separação dos poderes. Teoria, né? Nona, a teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo do constitucionalismo democrático, desde as primeiras constituições liberais até as do dia de hoje. Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes paradigmas do Estado de Direito, notadamente do Estado liberal de direito e do Estado democrático social de direito. Ou seja, o cara lê isso aqui e já fica com medo. Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de direitos, não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, mas também demonstra o contexto de unidade e indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum. A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos fundamentais, assinala a afirmativa correta. Ou seja, eu poderia muito bem não ler isso aqui, ó, e focar só no comando final. A partir dos conceitos da teoria dimensional, só isso aqui, ó. Aí o candidato teria que lembrar, teoria dimensional, o que que ele está falando? Ele está falando daquele negócio lá de primeira geração, segunda geração, terceira geração. E na primeira geração, a gente tem a ideia do não fazer na primeira dimensão. Na segunda dimensão, é um fazer, e já na terceira dimensão, vai um pouco a mais do que isso, né? Então, na primeira dimensão, é uma ideia negativa, onde o Estado te dá liberdade para fazer. Na segunda dimensão, tu já teve tua liberdade, isso aí dentro da evolução dos direitos, né? Na primeira dimensão, o Estado te deixou fazer o que queria, ó, vai, investe, faz isso, faz aquilo, etc. Na segunda dimensão, o povo já quer para o Estado fazer alguma coisa. E só o Estado, a gente está precisando, a sociedade cresceu, investimos, fizemos isso, fazemos aquilo, mas agora a gente está precisando de hospitais, de escola, de segurança e tudo mais. Isso aí é a segunda dimensão, é o fazer, beleza? Então vamos aqui. Então é disso que ele está tratando, dessas três dimensões. Pedro, os direitos e prestacional, prestacional é o fazer, de segunda dimensão. Os direitos prestacionais ligados ao Estado Liberal de Direito nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos. Não faz sentido o que ele fala na letra A, né? Porque ele fala prestacional, eu já sei que é segunda dimensão. Aí ele correlaciona a primeira, mentira. Então tá errado. O prestacional é de segunda dimensão. Letra B, a chamada reserva. Opa! A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem nenhuma influência na efetividade dos direitos. Errado. A gente já sabe que tem influência, né? E nenhuma não combina muito com resposta. Letra C. O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente. Até faz sentido aqui, só que ele errou quando ele fala coletivo. Deveria ser difuso. Letra D. Sob a égide da estatalidade mínima, ó, égide da estatalidade mínima, ou seja, o Estado te dá uma liberdade, ele tenta se meter o mínimo possível, que é justamente o não fazer,
Os direitos negativos de defesa adotados de natureza absenteísta são corretamente classificados como direitos de primeira dimensão. Esse aqui é o gabarito. Mas observe como ele usa palavras aí que, para muitos, acabam se tornando palavras meio que incomuns, né? Ou até desconhecidas. Mas é o gabarito, letra D de dado. Mas não se preocupe, é uma questão de 2017, né? Eu já falei que esse padrão de questões aqui, um pouco mais teóricas, não são tão comuns. Esse gabarito, letra D, não são tão comuns. Então não precisa ficar com medo, não. Décima, com a promulgação da Constituição de Weimar em 1919, ocorreram transformações paradigmáticas no regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais, o que alterou a concepção negativa do papel do Estado. Ó, negativa, primeira dimensão, que apenas consagrava as liberdades individuais e a igualdade formal perante a lei. Com o advento da referida ordem constitucional, o Estado deve agir. Agir é o fazer, é o prestacional, segunda dimensão. Agir positivamente para garantir as condições materiais de vida digna para todos e para a proteção dos hipossuficientes. Esse texto descreve o ambiente que o direito constitucional positivo estabeleceu o quê? As regrinhas aí de primeira, segunda dimensão, etc. Então vamos lá. Primeiro, estabeleceu os direitos individuais negativos de primeira dimensão. Não. Consagrou os direitos sociais prestacionais. É esse aqui. Quando ele fala bem aqui que o Estado deve agir positivamente, entendeu? Para garantir condições de vida digna e etc. Foi o que eu falei. O cara pega e pensa na ideia. Primeira dimensão, o Estado te dá liberdade para fazer o que tu quiser, investir, produzir e etc. Já na segunda dimensão de direitos, dentro dessa evolução histórica, a população já estava precisando da ajuda do Estado. Aí o Estado vai e entra no agir positivamente, construindo escolas, fazendo estradas, hospitais e etc. É isso que ele quis falar aqui. E é essa correlação que a gente deve fazer quando se trata dessa segunda dimensão. Beleza? Isso é algo histórico, né? Século XIX, século XX, século XXI. A gente já está vivendo uma quinta evolução, quinta geração. Aí a doutrina vai criando explicações para isso. Mas o padrão é essas três primeiras. Beleza? Gabarito letra B. E foi nossa última? Foi. Lembrando, no PDF comentado, vocês pegam o PDF comentado, ó, tem bastante coisa lá sobre essas dimensões, classificações, está aqui, ó. Aí vem que tem tipo um resuminho, ó. Primeira dimensão, ó, foi no século XIX, 18 e 19, direito negativo. Aí vem, ó, segunda, século XX. Aí terceira, é o atual. Aí tem uma quarta, tem uma quinta e por aí vai. Eles vão, cada, a cada ciclo, né, que a gente vai passando, vai aparecendo uma nova dimensão que a doutrina vai criando. Entendeu? Então, deixa eu encerrar essa gravação para a gente ir para a próxima.